Imagine isto: Monte Sinai, o local onde o fogo encontrou o trovão e a voz de Deus perfurou os céus. Mas e se eu lhe dissesse que antigas profecias alertam para uma reviravolta terrível? Nos últimos dias, esta montanha sagrada poderá não ecoar as palavras de Deus, mas sim a presença sinistra do Anticristo. Você consegue entender as implicações? Os textos antigos sugerem um confronto épico entre o bem e o mal, e está previsto para acontecer em breve. Junte-se a nós enquanto viajamos por esta revelação monumental. E enquanto estiver conosco, não se esqueça de se inscrever e compartilhar de onde você é ou como Jesus tocou sua vida nos comentários abaixo. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e ele estará sempre com você. Escondido nos antigos ecos da história das Escrituras está um monte onde o divino uma vez desceu, um lugar onde os reinos terrestre e celeste se tocaram, emitindo ondas que alterariam para sempre a trajetória espiritual da humanidade. Este é o Monte Sinai, o centro de um dos mais extraordinários encontros divino-humanos capturados na Bíblia. Visualize o drama narrado em Êxodo 19:20. A montanha surge no horizonte, envolta em antecipação. O som do trovão reverbera pelo ar enquanto a fumaça e o fogo engolfam o pico, enquanto o Todo-Poderoso manifesta sua presença. É aqui que Deus decide dar-se a conhecer, entregando a Moisés os mandamentos que criariam o fundamento moral e espiritual para uma nação nascente. O Sinai é único nas Escrituras, não apenas um marco geográfico, mas um local sagrado, sublinhado pela aliança direta de Deus com o seu povo. A atmosfera fervilhava de intensidade sagrada à medida que a voz de Deus, comparada à dos trovões e das trombetas, articulava a sua lei divina, forjando um pacto de santidade e poder com a humanidade. Qualquer pessoa que se aproximasse da montanha despreparada enfrentaria consequências terríveis, reafirmando a gravidade e a santidade da presença divina. Considere por um momento a cena desta elevação sagrada. Os israelitas permaneceram na base, com o coração provavelmente batendo contra o peito, não apenas por medo, mas por reverência movida pelo temor. Eles percebem a visão inspiradora da glória divina, uma confirmação profunda da proximidade de Deus e do seu desejo inabalável de relacionamento e aliança. Este encontro notável não teve apenas a ver com impor obediência. Tratava-se de conexão divina, um tema que reverbera nas narrativas espirituais através das gerações. O Sinai foi um testemunho da vontade de Deus de estender a mão à humanidade, estabelecendo caminhos de reconciliação e compreensão. Proclamou um paradigma em que Deus não estava distante, mas ativamente envolvido na formação da história humana, estabelecendo as suas expectativas e, ao mesmo tempo, oferecendo orientação e presença. Contudo, com o poder da revelação divina, vem a inevitabilidade da oposição. É neste contexto que surge a noção de Satanás como um astuto imitador do divino, um tema ecoado em 2 Coríntios 11:14, onde Paulo adverte os crentes sobre Satanás disfarçado de anjo de luz. Se considerarmos esta imagem, poderemos perguntar-nos se forças sinistras poderão alguma vez tentar recuperar ou corromper o significado espiritual do Sinai para os seus próprios propósitos. Visualize um adversário interessado em derrubar verdades sagradas, atraindo os crentes para convicções artificiais sob o pretexto de sacralidade. Esta subversão do sagrado fala de uma narrativa mais ampla de guerra espiritual, onde o inimigo cobiça o que traz a marca da intervenção divina, manipulando-o como uma ferramenta de engano. Neste quadro, o Sinai simboliza um potencial marco zero para tais conflitos espirituais, não apenas como um vestígio histórico, mas como um símbolo vivo e ressonante da aliança eterna de Deus com o seu povo. A perspectiva de um regresso adversário ao Sinai não é mera conjectura, mas uma ilustração da luta contínua entre a verdade e o engano. Apresenta esta contemplação aos crentes. Como se poderá desenrolar tal cenário e que medidas podem ser tomadas para salvaguardar as verdades sagradas? Será que o regresso do inimigo tentaria não apenas imitar os fenômenos divinos, mas também reescrevê-los numa falsa narrativa de domínio e autoridade?
Ao ponderar tais questões, a narrativa revela possibilidades intrigantes de que o Sinai possa novamente encontrar-se panoramicamente proeminente no desenrolar de histórias divinas, especialmente se considerado juntamente com as projeções do fim dos tempos. A cada geração que passa, o Sinai permanece como um testemunho do amor divino e um desafio para discernir a verdadeira mensagem entre a cacofonia de ecos distorcidos. Este capítulo da narrativa espiritual nos desafia a lembrar, refletir e nos preparar. Enquanto os fiéis permanecem vigilantes, os ecos do Monte Sinai apelam ao discernimento e à fidelidade, exortando-nos a manter-nos firmes nas verdades inicialmente inscritas na pedra, no meio do fumo e do fogo. O que permanece claro é que o legado do Sinai persistirá como um testemunho poderoso tanto da devoção divina como da batalha duradoura contra o engano. No pano de fundo de narrativas antigas e de encontros divinos reside uma proposição intrigante, que o Monte Sinai, conhecido pelo seu significado histórico, não é apenas uma relíquia do passado. Ele persiste como um emblema místico na tapeçaria da profecia divina, com uma história inacabada que ainda está por se desenrolar nos tempos vindouros. No centro deste mistério em desenvolvimento está o que podemos chamar de a profecia sombria do retorno, onde o Sinai pode emergir como um local central no conflito escatológico detalhado nos textos sagrados. Vamos primeiro nos aprofundar na mensagem alegórica de Paulo encontrada em Gálatas 4, 24 e 26, uma passagem bíblica perspicaz onde o Monte Sinai é retratado não em seu passado glorificado, mas através de uma lente de simbolismo onde representa a escravidão, alinhando-o com a atual Jerusalém terrena. Paulo apresenta esta figura de linguagem para contrastar duas alianças, uma significada por Hagar, representando a antiga aliança de escravidão ligada ao Monte Sinai, e a outra por Sara, simbolizando a liberdade encontrada através da redenção. Esta alegoria sugere sutilmente a natureza dual do Monte Sinai, como um lugar de revelação divina e um símbolo de servidão, o que poderia preludir o seu papel num confronto final entre forças espirituais. Esta profecia torna-se mais complexa quando incorporamos este entendimento no contexto do livro do Apocalipse, particularmente em Apocalipse 13:6, onde a besta é descrita como blasfemando contra Deus, o seu nome, a sua habitação e aqueles que residem no céu. Embora o cenário geográfico não seja explicitamente mencionado, alguns teóricos especulam que as declarações blasfemas da besta podem ecoar em locais anunciados como o Monte Sinai. Dada a associação profunda do Sinai com a aliança e os mandamentos de Deus, um regresso a esta origem da lei divina por uma entidade blasfema representaria um profundo acto de desafio e zombaria. O pensamento levanta uma questão inquietante. Poderiam as alturas do Sinai tornar-se uma testemunha de proclamações nefastas, onde histórias sagradas uma vez se desenrolaram? Além das lentes das escrituras cristãs, as importantes tradições escatológicas judaicas e islâmicas também emprestam mais camadas ao potencial enigmático do Sinai em profecias futuras. Dentro do misticismo judaico e de certos ramos do Islão, o Sinai não é apenas um local sagrado de interação divina passada, mas um palco preparado para eventos futuros estratégicos. Algumas interpretações falam de segredos antigos ligados ao Sinai que ainda não foram desvendados. Há uma antecipação encoberta na tradição apócrifa em relação ao retorno de um falso libertador ou profeta, disfarçado de figuras bíblicas de libertação passada, utilizando o espaço sacrossanto, onde Deus uma vez dispensou suas leis eternas a Moisés. Esta dimensão abre a área enigmática da falsa profecia. Um pretendente influente que possivelmente surge para travar batalhas espirituais ou para manipular a busca da humanidade pela salvação, capitalizando a sacralidade inerente do Sinai. É a ameaça subtil do reconhecimento, que nem todos os sinais milagrosos ou salvadores proclamados se alinham com a vontade divina. Evoca uma vigilância mais profunda entre os fiéis para discernir a essência da verdadeira autoridade divina, envolta em vernizes enganosos.
A profecia relativa ao regresso do Sinai no fim dos tempos ressoa com o conceito de que Satanás procura imitar os lugares santos e os actos divinos, conforme observado em 2 Coríntios 11, 14. O adversário, percebendo a potência simbólica do Sinai, pode mascarar-se como um anjo de luz, lançando enganos profundos sobre aqueles que anseiam por libertação através de qualquer canal que ecoe a divindade familiar. No entanto, entrelaçadas com a sombra da escuridão iminente, estão as firmes promessas da verdade. A narrativa divina, conforme desdobrada nas Escrituras, assegura aos crentes a supremacia da luz sobre as trevas invasoras. Apesar das potenciais reivindicações falsas de autoridade das alturas, uma vez santificadas, a garantia fundamental permanece inabalável de que a verdadeira divindade se revelará inequivocamente, separando o mito da revelação. Em preparação para o que pode acontecer no Sinai ou em qualquer outro lugar, chama os fiéis à sabedoria, ao discernimento e à fé, não apenas a olhar para cima, mas a permanecer firmemente enraizados nas verdades eternas, transmitidas desde tempos passados. Tal como o Sinai uma vez ligou os céus à terra, o seu nome ecoa um apelo profético para permanecermos inabaláveis, preparados para a visão espiritual e a orientação divina, mesmo no meio das sombras sinistras de uma profecia que regressa. No meio da rica tapeçaria das Escrituras, certos elementos tecem um padrão irritantemente familiar, onde a imitação emerge como uma tática-chave do enganador final. Isto leva-nos a 2 Tessalonicenses 2,4, uma proclamação assustadora, onde o anticristo reivindicará a divindade dentro do templo de Deus, revelando uma tática espelhada nos anais da narrativa bíblica, a arte sinistra de falsificar o divino. Este capítulo tenta desvendar este engano, com especial destaque para a escolha profunda e simbólica do Monte Sinai como palco potencial para uma dessas imitações cósmicas. Satanás, desde o início, tem sido um fornecedor de máscaras. Ao longo da história, o seu modus operandi girou em torno da criação de sombras que imitam a luz de Deus, criando ilusões de essência divina que enredam e confundem. A ambição de Satanás, inflexivelmente constante, procura ascender acima das estrelas para falsificar as obras do Todo-Poderoso. Vemos ecos disso na audaciosa declaração de divindade do Anticristo. Imagine-o encontrando seu momento no topo do terreno sagrado do Sinai, onde Deus uma vez desceu em fogo e trovão para conceder a lei a Moisés. Tal escolha não seria apenas geográfica, mas simbolicamente poderosa, um palco gravado no tempo com passos divinos. 60 séculos separam os tempos atuais, desde quando Moisés, tremendo de medo, recebeu as tábuas nesta mesma montanha, uma aliança sustentada pelo temor e pela santidade. No entanto, estas camadas da história, se manipuladas por más intenções, poderiam ser usadas para encobrir a verdade em vestes blasfemas. Consideremos a espiritualidade palpável do Sinai, não apenas através dos relatos bíblicos, mas através das lentes da história, que foi influenciada tanto pelo judaísmo como pelo cristianismo e pelo islão. Para o anticristo, envolver-se num verniz respeitado por estas religiões abraâmicas poderia constituir um estratagema enganoso, que ressoa, admira e, em última análise, engana. Ao longo das Escrituras, a imitação de Satanás emerge vividamente. Na corte do faraó, o mandato divino de Moisés enfrentou milagres falsificados por mágicos egípcios, uma antecipação de enganos maiores que estavam por vir. As páginas do Apocalipse apresentam a besta, cujos falsos profetas imitam o poder da ressurreição de Cristo, invocando fogo do céu, um espetáculo enganoso que ecoa o milagre genuíno de Elias no Monte Carmelo. Cada ato, um jogo de sombras, projetado não apenas para enganar, mas para afastar os corações da verdadeira divindade para uma imitação vazia. A coroação do Anticristo, se ocorrer no Sinai, não serve apenas como teatro, mas como guerra simbólica. É um confronto entre a voz original de Deus e um eco discordante. Imagine-o enquadrando-se como um novo Moisés,
um autoproclamado salvador da humanidade fragmentada, aproveitando a nossa identidade fragmentada e a tapeçaria da aliança da história e da fé para a sua causa enganosa. A orquestração de tal evento por parte de Satanás seria inspiradora e alteraria a história, mas seria motivada por um engano tão profundamente emaranhado que a própria verdade parece evasiva. Além do drama e do engano, existe um propósito, e antigo: desviar a adoração de Deus para a falsificação, presumivelmente divina. O Salmo 2:2-3 relata as conspirações das nações e dos povos contra o ungido do Senhor, uma profecia que ressoou pela ascensão do Anticristo. Aqui, o engano no Monte Sinai pode de fato prenunciar a tentativa grandiosa, mas calamitosa, de usurpar a autoridade divina, um drama blasfemo de proporções celestiais. As implicações de uma falsa coroação no Sinai ondulam com intensidade. Desafia o discernimento espiritual dos crentes, encoraja a vigilância e apela a um discernimento profundamente enraizado na verdade da palavra de Deus. Todo crente é instado a olhar além do fascínio e do espetáculo, a ancorar a crença no Deus eterno e imutável, em vez de em imitadores brilhantes e transitórios. No final, embora esta falsa coroação possa tentar reescrever verdades espirituais, é uma reflexão pobre. O verdadeiro Rei dos Reis, que não precisa de falsificação para afirmar autoridade, reina com toda a criação como testemunha, aguardando o dia em que todo joelho se dobrará em reconhecimento verdadeiro, não à falsificação, mas ao legítimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este evento iminente serve como um campo de batalha espiritual, um testemunho do triunfo final, onde o engano é lançado contra a pedra angular da verdadeira divindade. Ao ponderarmos sobre estas revelações, cingamos os nossos corações com sabedoria, armemos os nossos espíritos com as Escrituras e permaneçamos prontos à sombra do Sinai, plenamente conscientes dos tempos e preparados para o engano, mas fundamentados na verdade imutável da nossa fé. Assim, este exame da falsa coroação serve tanto como aviso como garantia, exortando-nos a olhar para além do verniz da imitação celestial para antecipar o regresso do Rei genuíno. No eco das antigas rochas e areias do Sinai reside uma narrativa de encontros divinos e de profundo significado, destinada a desempenhar um papel fundamental no que muitos acreditam que será a batalha final no terreno espiritual. Esta venerada montanha, um bastião da aliança de Deus, ancora a profecia bíblica que aponta para um futuro conflito de proporções cósmicas. Isaías 2:2-3 e Miqueias 4:1 oferecem uma visão do estabelecimento do monte do Senhor nos últimos dias, um farol de governo divino e verdade espiritual que se elevará acima de todas as outras colinas. Estas escrituras pintam um quadro de esperança e renovação, prometendo um mundo realinhado com a ordem divina. No entanto, eles também sussurram uma questão essencial. Poderia outra montanha falsa ser exaltada antes que esta profecia se revelasse? À sombra desta questão, o Sinai emerge não apenas como um símbolo das alianças passadas de Deus, mas como um potencial campo de batalha futuro no reino espiritual. As formidáveis lutas que ecoam na história do Sinai sugerem que este poderá novamente testemunhar o confronto final entre o bem e o mal. Aqui o adversário, Satanás, pode tentar consolidar a sua autoridade numa tentativa de perturbar os planos divinos. A narrativa recomeça com um choque simbólico, uma elevação enganosa de falsidades e o maior engano da história espiritual. Consideremos os cenários que podem acontecer: um santuário reconstruído nas encostas do Sinai ou uma cimeira religiosa global, reunindo representantes das religiões do mundo numa demonstração ostensiva de unidade e paz. Isto alinha-se surpreendentemente com a previsão de Daniel 9:27, que fala de uma aliança com muitos, uma promessa vinculada a conflitos resolvidos e a uma falsa paz. Tais acontecimentos poderiam servir de palco para a revelação de ilusões profundas, mascarando a verdadeira batalha espiritual abaixo da superfície. Imaginem as imagens dos líderes mundiais, atraídos por uma promessa sem precedentes,
reunidos ao lado das pedras intemporais do Sinai. Eles podem acabar participando de uma pompa orquestrada para enganar, até mesmo envolta em uma aura de unidade, alheios à força obscura que se enrola sob esse verniz de harmonia. Este alinhamento enganoso pode levar muitos a uma falsa sensação de segurança, inconscientes dos verdadeiros desafios espirituais que enfrentam. O delicado equilíbrio entre fé e engano estaria no fio da navalha, e o ambiente sereno desmentiria as correntes insidiosas abaixo. No meio destas reuniões e declarações ilusórias, o Sinai, com a sua história de interação divina, poderá novamente tremer em revelação. Imagine, se quiser, o chão tremendo para destruir o falso edifício de paz erguido pelo enganador. Em vez do clamor de profecias harmoniosas, a montanha poderia reverberar com a revelação do engano, desnudado antes do julgamento final, um precursor retumbante do retorno à verdade divina. Aqui, entre véus de engano, o papel do Sinai torna-se duplo: um farol para expor a falsificação e um arauto da reivindicação final de Deus. Este solo sagrado, que já foi o altar do governo de Deus, não suportará por muito tempo a ocupação da falsidade. Como a história tem mostrado, as verdades divinas perduram além do alcance das mentiras temporais. Como epicentro da luta espiritual, melhorada mais uma vez através de uma verdade devastadora e reveladora, os crentes conectados testemunharão a revelação com uma fé fortalecida contra a tempestade do engano. Este confronto espiritual, tendo como pano de fundo o legado do Sinai, refletiria os antigos conflitos que há muito definiram a narrativa bíblica. A montanha que outrora testemunhou a comunhão de Deus com Moisés e a apresentação da lei divina poderia novamente iluminar o caminho da justiça e da verdade, deixando de lado os falsos ídolos e as promessas vazias, como tem feito ao longo de milênios. O que permanece intemporal nesta profecia é o poder transformador da verdade divina, o desmoronamento do engano e do medo quando testado contra a aliança e promessa eterna de Deus. À medida que os crentes refletem sobre estas potencialidades, são encorajados a considerar o seu lugar nesta narrativa histórica, despertando espiritualmente para as lições vitais transmitidas pelas profecias de Isaías e Miqueias. Em antecipação ao desenrolar destes acontecimentos, a possível transformação do Sinai num palco para a revelação espiritual culminante exige preparação. Armar a fé com escrituras, orações e confiança inabalável na sabedoria eterna de Deus. Os crentes são orientados a examinar, discernir e estar prontos, neste estado vigilante, enquanto se desenrola o capítulo final desta guerra espiritual. Cada alma fortalece o seu alicerce sobre a verdadeira montanha do Senhor, cujo estabelecimento permanece assegurado. Embora o engano possa preceder a verdade, os fiéis esperam, firmes na rocha que é a promessa eterna de Deus.